Você já errou e já errou muito, tenho certeza. E com certeza vai continuar errando. Mas quanto você já avançou na sua vida? Muitas vezes a gente se esquece de olhar para aquilo que a gente já melhorou e a gente fica preso nos nossos erros, na pessoa ruim que a gente já foi, ou não só nesse rótulo de pessoa ruim, mas de uma pessoa que errava e acertava. Nós precisamos normalizar que todos nós somos luz e sombra. Muitas vezes nós depositamos em outra pessoa muita expectativa. A gente acha que ela é muito boa, muito pura. A gente admira essa pessoa por diversos motivos. E aí, em algum momento, ela escorrega. E aí a gente se escandaliza. Como assim essa pessoa fez isso? Será que a gente se esqueceu de que se trata de um ser humano? Que tem luz, que acerta, que faz coisas boas, mas que também erra, que tem pensamentos diferentes do seu, que tem todo o direito de ser imperfeito assim como você é. A gente coloca muita expectativa sobre o outro e até sobre nós mesmos, porque tudo isso é projeção. O que a gente admira demais no outro, a gente admira demais em nós, só que a gente não reconhece, ou o que a gente critica demais no outro tem um lado sombra ali que tem uma explicação, porque a gente se incomoda tanto com aquilo no outro. Mas a verdade é que tanto eu quanto você, quanto até a pessoa que você mais admira nas redes sociais, é uma pessoa imperfeita. Somos pessoas imperfeitas, que erraremos até o último dia de nossas vidas aqui na Terra. Nós não vamos sair daqui perfeitos, por mais que nos esforcemos. E é claro que o nosso dever aqui é nos esforçarmos para sermos melhores, sairmos daqui melhores do que somos hoje. Com certeza, o ideal é isso, é essa busca pelo aperfeiçoamento. Mas a gente precisa também entender que em algum momento a gente já foi até pior do que a gente é hoje. Se a gente pudesse assistir hoje um filme de talvez 2, 3 anos atrás, um passado recente, a gente talvez se escandalizaria com as coisas que a gente já foi capaz de fazer e de pensar. E que hoje a gente não faz nem pensa mais. Às vezes a gente vai mudando tão devagarzinho que a gente não consegue ver a nossa evolução. Mas Paulo mesmo nos diz aqui, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Porque no outro tempo erais treva, mas agora sois luz do Senhor. Andais como filhos da luz. Você hoje, com certeza, é muito melhor do que já foi um dia. Você hoje é capaz de amar mais, perdoar mais, errar menos, criticar menos, falar menos mal das pessoas. Eu tenho certeza que você evoluiu em algum ponto da sua vida, mas a gente está acostumado a focar sempre no mal. Nós somos treinados, vivemos em uma sociedade que foca no erro e não no acerto. Lá na escola, quando a gente vai aprender, o professor coloca um X bem grande, assim, vermelho na nossa prova quando a gente erra alguma coisa, para ele ressaltar o nosso erro. Talvez os seus pais, quando foram te educar, ressaltaram muito os seus erros, até expuseram você de alguma forma. Algum professor pode ter feito isso com você, algum chefe. Nós vivemos numa sociedade que foca muito no erro. E quando a gente acerta, às vezes, a gente não recebe nenhum tapinha nas costas. E a gente até fica triste. É claro que o modelo ideal de educação estimula os pontos positivos e corrige os pontos negativos com sabedoria, com delicadeza, com discrição. Mas a gente vive numa sociedade, como eu disse, focada no erro. E aí a gente acaba achando que a gente é aquele erro. Que a gente é aquele erro que a gente cometeu no passado. Que a gente é imperfeito, ou a gente pega um ponto da nossa vida no qual a gente não é bom e a gente foca nisso. Ah, eu não sou boa o suficiente, eu não sou corajoso, eu não sou forte, eu não sou capaz, ah, eu sou ruim nisso, ou ah, eu sou guloso, eu como demais mesmo, ah, eu não tenho disciplina. E a gente fica repetindo essas palavras ruins pra gente mesmo e acaba se esquecendo de focar no que a gente tem de bom. Por isso é interessante e importante a gente fazer um exercício que a psicóloga Bruna Moraes sugere, que é listar, pegar um papel e escrever aquilo que você tem de bom. É estranho, né? Parece que até é arrogância a gente achar que a gente tem alguma coisa boa para escrever sobre nós. Mas faça isso assim num dia que você estiver sozinho, pega um caderno assim, que ninguém vai ler, tá tudo bem. E você coloque as suas qualidades ali.
O que são os seus pontos luz? O que você já melhorou na sua vida? O que você fazia antes que hoje você não faz mais? O que você hoje não sabia, você sabe fazer hoje que antigamente você não sabia fazer? Como hoje você trata as pessoas e antes você não fazia? Algo que você tenha melhorado. Comece a focar na luz que há em você. Porque tudo que a gente foca cresce. E às vezes a gente precisa só olhar com mais carinho para aquilo que a gente já aprendeu a acertar. Nossa, antigamente eu achava que eu tinha muito medo de viajar, de pegar a estrada. E agora eu já tenho coragem, eu vou. Olha só, você evoluiu. Você deu um passo na sua vida. Nossa, eu tinha medo de andar de avião. Nossa, eu achava que eu nunca ia conseguir dar uma aula, falar em público. Ou eu achava que eu nunca ia conseguir cuidar de crianças e hoje eu cuido dos meus filhos. Ah, você não cuida de forma perfeita, você talvez não dirija de forma perfeita, talvez você entre no avião e ainda sinta um friozinho na barriga, um medo. Ou seja, as coisas ainda não estão perfeitas, mas estão melhores do que estavam antes, anos atrás. Coisas que você desenvolveu, coisas que você aprendeu. Como você melhorou, às vezes, o seu autocuidado, talvez você hoje consegue ir à academia com uma certa frequência, consegue ser mais paciente, respirar fundo antes de dar uma resposta, aprendeu algo novo. Coloque isso no papel, comece a se enxergar como um ser que Deus criou à imagem e semelhança dele. Você não é esse lixo que as pessoas dizem por aí, ou que você talvez um dia ouviu de um familiar, na escola, de um colega, de um chefe. Você não é isso, essa pessoa disfuncional que a sociedade o tempo inteiro diz que você é, até de forma indireta, né? Você abre uma rede social e aí tem uma pessoa fazendo uma viagem maravilhosa, num hotel de luxo, ou ela comprou uma coisa que você não consegue comprar, e aí você sempre se põe para baixo, você se compara sempre para menos. Comece a se olhar com mais amor, comece a tirar da sua frente situações que você não precisa vivenciar, por exemplo, ficar acompanhando a vida de pessoas que têm uma vida muito diferente da sua, que têm uma realidade muito diferente. Ou se você consegue assistir para se inspirar, porque eu quero chegar lá, tudo bem. Porque a gente tem, todo mundo tem, a inveja e a admiração, que são duas faces da mesma moeda. E você precisa mudar a moeda. Às vezes você sente inveja, troque por admiração. O que essa pessoa fez para ela conseguir estar lá? Ah, não, ela nasceu assim, então talvez não tenha como você se comparar com ela, mas você pode criar uma realidade parecida, ou você pode um dia sonhar, fazer, realizar algo parecido, se for muito o seu sonho, se for algo que tem a ver com você, porque às vezes a gente só quer copiar as pessoas que a gente acha que tem sucesso. A gente olha para as pessoas, para aquele recorte que elas colocam na rede social, e a gente acha que aquela vida é perfeita. E vida perfeita não existe. Não existe ser humano perfeito nem vida perfeita. Muitas vezes algum influenciador ou alguma pessoa famosa abre-se e diz assim, olha, vocês não têm noção do que eu estava passando. Eu não mostrava isso, mas, por exemplo, a pessoa estava doente, ou ela tinha uma pessoa doente na família dela, ou ela estava enfrentando um divórcio, e ela estava vivendo com muita dor, mas na rede social sempre ela parecia que estava vivendo uma melhor fase da vida dela. Às vezes a gente se ilude muito com isso e a gente se joga lá embaixo, porque a gente chega em casa e tem que lidar com as coisas da casa, lidar com as pessoas, com os problemas. A gente precisa olhar com mais carinho para aquilo que a gente já tem. Às vezes a gente acha assim, eu paro e faço umas orações às vezes assim, nossa pai, eu tenho tudo. E aí parece ridículo, né? Porque é óbvio que eu não tenho tudo. Né? Alguém de fora poderia assistir assim e pensar, que menina louca, ela não tem tudo. Ela não tem um avião, por exemplo, ela não tem uma mansão ainda, não tem um super status, né? Não é famosa. O que ela tá dizendo que tem tudo? Ela não tem algo que tá na sua cabeça aí que é ideal, né? Uma família, filhos, né? Marido. Talvez a gente sempre olha com o nosso olhar, né? A mansão, o filho, o casamento, né? A gente olha com o nosso olhar para a vida do outro. Aí alguém poderia me olhar e falar assim, nossa, a menina não tem tudo. Ela não tem marido, ela não tem filho, ou ela não tem uma casa que é assim, ou ela não tem uma viagem, que nunca fez uma viagem assim e tal. E às vezes a gente se esquece de olhar pro básico, porque quando eu digo para Deus assim, Deus, eu tenho tudo, é assim, eu tenho as oportunidades. Eu tenho como fazer as coisas acontecerem na minha vida. Sabe?
Eu tenho um celular na minha mão que me permite acessar conhecimento, me permite acessar pessoas, me permite encontrar até consolo em vídeos que falam sobre isso. Eu tenho, às vezes, um lugar para morar, eu tenho o que comer, eu estou protegida dentro da minha casa. Sabe essas coisas simples que a gente para de dar valor? E a gente tem? E a gente para de focar nelas? E a gente começa a focar no que a gente não tem? Ah, não tem uma bolsa assim, não tem um carro assim, não tem a casa assim, não tem o marido, não tem o filho. E começa a focar no que não tem. Mas e quando a gente olha pra gente e fala assim, o que eu tenho de bom? Seja as suas qualidades, como eu falei, do exercício, seja as coisas materiais que tem na sua casa, ou a comida que tem na sua geladeira, as pessoas que você tem. Às vezes você pode almoçar com um familiar seu, outras pessoas adorariam, por exemplo, almoçar com o pai ou com a mãe e não tem essa possibilidade. Um irmão, não vive brigando com o irmão. Tem gente que perdeu o irmão morreu, sabe? Essas coisas que dói na alma e a gente se esquece que a gente tem ali aquela pessoa, que por mais que ela seja chata, que ela nos importune, que a gente seja a pessoa chata da vida dela, ela tá ali pra gente reconstruir o laço, corrigir os erros, reforçar o amor, tentar lidar com as diferenças. Isso é ter tudo. Passe a olhar para a sua vida e até agradecer a Deus e diga: Deus, eu tenho tudo, obrigada, eu tenho tudo. Claro que você não tem, você sabe que você ainda não tem tudo que você quer. Talvez você queira construir algumas coisas na sua vida que você ainda não tem. Mas olhe para isso assim, eu tenho possibilidade, eu tenho Deus e eu tenho como ir atrás disso. Mas sempre, claro, quando a gente vai buscar um sonho, a gente tem que pensar, esse sonho é para mim? Porque eu mesma já contei aqui, já fiquei muitos anos perseguindo algo que eu no fundo não queria. E eu conheço muitas pessoas que fizeram e fazem isso. Que vão atrás de algo que no fundo não querem, porque foi só porque os outros disseram que é bom, que tinha que ser assim. Então sempre reflita, será que isso é para mim? Eu quero mesmo isso? Isso vai me realizar? Eu vou sentir uma coisa boa? Isso vai ser bom inclusive para o mundo? Eu vou conseguir ajudar mais pessoas? Eu vou conseguir ser uma pessoa melhor? Isso vai me ajudar? Isso vai me realizar profundamente? Né? Medite, pergunte para Deus, converse com Ele. Porque se sim, as possibilidades da vida estão aí, não interessa a sua idade. A gente tem histórias de pessoas de diversas idades que tiveram filhos, que conseguiram liberdade financeira, que realizaram um sonho de uma casa, de uma viagem. Então não interessa qual é o seu sonho e qual é a sua idade. Interessa se você realmente precisa e quer realizar aquilo. E aí você pode sim, agradeça a Deus porque você tem a possibilidade, agradeça a Deus porque você tem os recursos. E lembre-se, não são perfeitos, mas pare de focar nos seus erros, na escuridão, na falta de luz. Paulo nos lembra aqui que nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança daquele que criou o universo. Imagina o quanto de coisas nós podemos. Nós podemos nos melhorar e nos realizar para outras pessoas. Foque naquilo que é bom em você e expanda. É claro, olhe para o que você precisa melhorar também, mas com mais cuidado, com mais carinho. Quando uma criança está aprendendo a andar e ela cai, ela tropeça, a gente não aponta o dedo para ela, diz que ela está errada, que ela errou, bate nela. Não é isso que a gente faz. A gente às vezes ergue a mão, ajuda ela a se levantar ou deixa ela se levantar sozinha para ela se desenvolver e ela vai andando, caindo, tropeçando até que em algum momento ela consegue andar direitinho, não é? Você é assim também. Então olhe com mais carinho para os passos que você está aprendendo a dar, para os erros que você ainda comete, para os tombos que você ainda leva. Mas só não deixe de caminhar e de olhar para você como um filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, mande para uma pessoa que você sabe que vai ajudar e deixe o seu comentário também para eu saber a sua opinião, o seu ponto de vista. As pessoas comentam aqui e eu aprendo muito com elas também.